Então, Eu queridos preciso irmãos, compartilhar uma tela, viu, irmão? sim, pode compartilhar enquanto eu apresento aqui. Então, queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui no projeto Paz de Olhos Filhos de Pé, orações específicas pelos filhos e também estudando a palavra de Deus. Estamos na série Daniel, estudando o livro de Daniel, e hoje vamos falar do capítulo 9 do livro de Daniel. Conosco está o nosso querido irmão, missionário Pedro Viana, da ASPAR, e ele vai passar para nós este capítulo que eu estava vendo, que é bem cheio de detalhes, né, irmão Pedro? E com o irmão Pedro a palavra. Boa noite a todos, salve a todos com a paz de nosso Salvador Jesus, amém? Amém. Amém. Eu vou dar aí uns 10 segundos a 20 para vocês conseguirem uma folha em branco e uma lapiseira para rascunho e anotações. Se vocês já estão em mão, amém por isso. Amém. Enquanto vocês conseguem, eu quero dizer para vocês que para a compreensão do capítulo 9 de Daniel, é necessário uma busca no capítulo 8 e um pouquinho no livro de Apocalipse, mas eu não quero me deter muito no Apocalipse, porque nós vamos ter um estudo exclusivo. E quando estivermos no Apocalipse, vamos ter que voltar em Daniel, porque é uma engrenagem. Então, vocês já estão com os papéis? Eu penso que sim, né? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que quando eu levanto a minha mão, que aparecem 4 dedos, eu tenho um dedo que é maior do que os demais. Eu vou considerar esse dedo como o capítulo 9 de Daniel. O vizinho aqui, que é o indicador, vou considerar como o capítulo 7. O do lado, vou considerar como o capítulo 2 de Daniel. E o pequenininho, vou considerar como o capítulo 8 de Daniel. Imaginemos que nós estamos nesses 4 prédios, lá no fundo, lá na base, e nós não conseguimos ver o que está ao redor. Então, nós vamos empreender uma escalada no maior prédio, que é o capítulo 9, que é esse o maior de todos, os nossos dedos. E vamos ficar imaginando lá no topo do prédio. E nós vamos olhar o que está ao redor dos 4 prédios. Se tem algum rio, se tem árvores, se tem algum vale. E é mais ou menos por aí que eu quero que vocês analisem. Por que surgiu os reinos universais? Deus tinha um propósito. Nabucodonosor, ele foi criado por um propósito. Para trabalhar na questão do nosso povo. Há uma profecia para isso. Os medos e os persas têm o seu papel no trabalhar com o nosso povo. A Grécia também, e principalmente Roma. Então, para vermos esse detalhe, temos que subir no prédio mais alto, que é o capítulo 9 de Daniel, para podermos ter uma visão. Então, eu gostaria que vocês analisassem uns pontos que foram falados no capítulo 8. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês e acompanhar comigo. Eu já estou no capítulo 8 de Daniel e estou no versículo 27. O reino, domínio e a grandeza... Desculpe. Capítulo 8 e o verso 9. E saiu um chifre pequeno de um deles, este cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. E cresceu até o exército dos céus, e jogou em terra alguma das estrelas do exército. E ele cresceu até confrontar o príncipe do exército, e tirou o holocausto, e retirou o contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado por terra. 12.
E o exército lhe foi entregue juntamente com o contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. 13, depois eu vi um ser santo que falava, e o outro ser santo disse, aquele que falava, até quando durará a visão sobre o contínuo, sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Então ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Vamos dar uma paradinha aqui. Há uma corrida que os atletas fazem, que chama-se corrida de revezamento. São 400 metros, são 4 pessoas, a cada 100 metros eles dão um bastão para o outro. Correu 100 metros, passa o bastão. E a equipe que ganhar, essa leva o prêmio. Nesses versículos que eu falei, que foi mencionado pelo nosso irmão Robson no último estudo, então ele explicou detalhadamente sobre o bode e sobre o carneiro. Ficou bem entendido. Por que eu recapitulei isso aqui? Porque é importante nós analisarmos esse elo para entender um pouco do capítulo 9. Queridos irmãos, quando nós lemos esses versos, se vocês olharem na Bíblia de vocês aí, deve ter sacrifício. Não mencione esse nome sacrifício. Ele não está no original, tá? Isso aí foi acrescentado em algumas versões das Bíblias. E quando falamos de contínuo, falamos de Roma pagã. Então, ela fez esse detalhe, essa corrida de revezamento, e chegou a um certo período da história, ela passou o bastão. E não era mais sacrifício, ou melhor, contínuo, mas agora era assoladora, ou seja, Roma papal. Pensando nisso, eu gostaria que vocês acompanhassem o capítulo 20 e o 22 do capítulo 8. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são reis da Média e da Pérsia, mais o bode peludo é o rei da Grécia, etc. 22, os 4 chifres que se levantam no lugar do que foi quebrado, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar, destruirá os poderosos e o povo santo. Fará engano, prosperará sob sua mão, com sutileza. Tá, só até aí. Daniel, quando ele finaliza aqui o capítulo 8, ele mostra esse parâmetro das 2 fases que Roma passou, de Roma pagã para Roma papal. Mas o que tem a ver isso com o capítulo 9? É porque quando nós chegamos bem aqui no verso 26, diz assim, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Irmãos, essa profecia, ela ficou ali no juízo de Daniel, ele ficou analisando. Do capítulo 8 para o capítulo 9, não chega a 1 ano de diferença um do outro, mas meses. Mas ele ficou muito preocupado. E ele começou a pesquisar. E quando nós entramos no capítulo 9, ele já vem com essa preocupação. Por que ele vem com essa preocupação? Porque o anjo falou para ele da assolação desoladora, do contínuo, e ele ficou preocupado. Bom, nós estamos saindo de um cativeiro, será que nós vamos continuar com o cativeiro? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Então, por isso que ele começa no capítulo 9
pedindo orientação ao Senhor. E como a irmã Alexandra leu no verso 2, eu quero só repetir, diz que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado, ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Tá. Agora peguem papel de vocês, vamos fazer um rascunho. O cabeça de ouro, que nós chamamos de Babilônia, ele levou cativo o nosso povo no ano 606. Coloque aí, 606. Menos 70 anos. Quanto deu? Aqui no meu deu 536. E no de vocês? Também? Então, 606 menos 70 anos de cativeiro dá 536. Quando foi que o Dario assumiu? Verso 1. No primeiro ano do Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios. Então, assumiu no ano 538. Como os anos, na época de Daniel, era decrescente, não crescente, então, para 538, para chegar em 536, faltava quantos anos? 2. Abra o microfone de vocês e me diga quantos anos faltavam. 2 anos. Perfeito, 2 anos. Daniel ficou tão angustiado, mas só falta 2 anos para o cativeiro acabar. E eu estou preocupado. E no versículo 7 da oração dele, ele menciona um detalhe. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, ao de perto e ao de longe, em todas as terras para onde tem lançado por causa das suas transgressões contra ti. O povo foi massacrado por Nabucodonosor? Foi. Mas tinha uma promessa. Eu gostaria de frisar essa promessa com vocês. Era nisso que Daniel se apegava. Na promessa da volta. Está em Jeremias 25, 12. Deixa eu ver se eu encontro esse verso rapidinho. Jeremias 25, 12. Alguém achar primeiro do que eu? 5:12. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia, a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Então, aqui, Daniel se apegou muito a essa promessa. Mas, irmãos, vamos subir no prédio do capítulo 9, porque esses prédios eles têm uma luz que ela interliga o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, há uma corrente, uma luz que interliga esses capítulos para que nós possamos ter uma visão clara. E eu gostaria que vocês subissem novamente no capítulo 9, ou seja, no prédio do capítulo 9, e vamos ter uma visão bem aguçada. Vamos abrir a Bíblia de vocês. Folhem aí a Bíblia e vamos analisar. No capítulo de Deuteronômio, no capítulo 28, de 49 a 64. Vocês não precisam ler tudo, mas pelo menos anotem. Anotem. Eu quero confrontar esse verso de Deuteronômio 28, de 49 a 64, com o texto de Daniel, capítulo 8 e o verso 23. Diz assim:
Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Bom, quando você confronta esse verso de Daniel 23 com o texto de Deuteronômio, no capítulo 28, de 49 a 64, nós vemos a destruição revelada por Moisés e Daniel, aqui no ano 70, ano Domini. Ou seja, foram 1.100.000 mortos. E Deus constituiu o primeiro prédio, capítulo 2, constituiu o capítulo 7, para mostrar à humanidade por que o seu povo foi castigado, porque não ouviu. É a oração de Daniel no capítulo 9. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas nós a vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá. Então, Deus, em sua bondade e misericórdia, mostrou no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8 e agora mostra um panorama no capítulo 9, para que nós venhamos a entender. Porque no versículo 21 e 22, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício. E ele me instruiu, falou comigo: Daniel, eu vim para que te dá sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão. Então, aqui está o segredo. Nós devemos prestar atenção e entender a visão, como o anjo explicou a Daniel. Daniel, se você não prestar atenção, você não vai entender. Eu vou te dar sabedoria para que isso ocorra. Então, queridos irmãos, não há volta. Quando nós confrontamos esses versos que eu vou pedir para vocês anotarem, que Moisés, movido pelo Espírito Santo, cita aqui, ele mostra o que iria acontecer no ano 70 da nossa era. E não tinha mais volta. O santuário foi acabado para sempre. Não tinha mais como reconstruir. E agora eu quero mostrar para vocês essa linda profecia. Anotem aí no seu rascunho. Mateus 24, de 1 a 5, e Jeremias 19, de 1 a 11. Só repetindo. Mateus 24, de 1 a 5, e Jeremias 19, de 1 a 11. Essa é uma profecia para não ser mais reconstruído Jerusalém. E depois do ano 70, não conseguiram mais fazer uma reconstrução daquele lugar. Por quê? Porque Deus assim o quis. Eles não quiseram ouvir. O primeiro que ficou desiludido do céu foi Salomão. Era para fazer a coisa certa, ele fez tudo errado. E os reis que sucederam ele fizeram pior do que ele. E então Deus tomou uma decisão. E nós vamos estudar isso lá no livro do Apocalipse, sobre a Jerusalém, a Nova Jerusalém, porque essa já passou. Eu gostaria que vocês analisassem só o verso 25 do capítulo 21 de Ezequiel. Veja se vocês acham primeiro do que eu. Ezequiel 21 e verso 25. E tu, profano e ímpio, príncipe de nação. Acharam aí? 21, 25? Sim.
Pode ler. Na minha tradução está: E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. 26. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. O último, que é o 27. Ao revés, ao revés, ao revés, e porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Profeticamente, Babilônia tirou o revés, os medos e os persas e a Grécia tirou mais um revés, não deixou a coroa do povo israelita crescer, e quando chegou no último revés, que foi Roma pagã, foi tirado por completo a coroa e o diadema. Não existe mais. Há uma profecia relacionada, que eu falei para você, de Jeremias 19, de 1 a 11, que acabou para sempre, como linhagem sanguínea, não existe mais. Agora, pela fé, como filhos de Abraão. Queridos, eu quero adentrar agora no Daniel, capítulo 9, verso 25. Antes, porém, vou ler o 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transição, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Eu gostaria que vocês olhassem para esse gráfico que está aí na tela e fizessem exatamente o que diz aqui. Você faz uma linha grossa no rascunho de vocês, essa que está em negrito, e você vai fazer 6 riscos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dar aí uns 6 segundos para vocês fazerem isso. Eu acho que não precisa mais de 6 ou, quem sabe, 10 segundos. E então, nesse momento, nós vamos passar para o segundo slide. Bom, você já fez os pontinhos que eu pedi, agora nós vamos dar um zoom aqui nessa figura, lá do início. Muito bem. Lembra do primeiro gráfico, é o número 1? Então, você vai fazer tipo uma pontezinha na cabeça do primeiro risco. Eu esqueci de botar a ponte no primeiro risco, mas no segundo já tem a pontezinha. Tá? Tipo um trampolim que vai pular para a piscina, tá? Então, você faz no número 1, no número 2, no número 3, pula a cruz, e no número 4, acho que eu errei a contagem, vou iniciar. Vamos voltar. O número 1 é o que está sem seu pezinho. 1, 2, 3, 4 com a cruz, 5 e o último, 6, lá no final da profecia. Muito bem. Agora, nós vamos encher esses espaços. No número 1, o que foi que eu coloquei? Coloquei 457. Coloquem no rascunho de vocês. Na linha de número 1, eu botei 457 AC. No número 2, eu coloquei 408
AC. Agora eu vou dar uma subidinha, e lá embaixo eu vou colocar um S. Entre a primeira linha e a segunda linha, eu coloquei, vamos dar um zoom aí para vocês olhar, um S. Desculpe, é 7S. Foi um lápis. Então, entre a primeira linha e a segunda linha, eu coloquei 7S, que significa 7 semanas. Agora nós vamos para... Entre a segunda linha e a terceira linha, eu tenho agora um número, 62S, ou 62 semanas. Vamos colocar aí no rascunho de vocês. Sobe um pouquinho. Na terceira linha, eu vou colocar outra data. Vamos ver. A data 27... Opa, agora não é como os demais. Os outros tinham anos diferentes. Agora é AD, Anno Domini, ou Domini. Entenderam? Para trás, nós tínhamos AC, antes de Cristo. Agora, quando chegou aí nesse ano 27, aí eu já vou explicar o porquê. Vamos prosseguir. Entre a terceira linha e a quarta e quinta linha, eu tenho um S. Vamos colocar aí um S. E lá no chapeuzinho, eu tenho mais um ano. Ano 34, ou melhor, na cruz eu tenho ano 31, vamos dar um zoom para a turma ver, e na outra eu tenho o ano 34, que é na quinta linha, Anno Domini. Entre a quinta linha e a sexta linha, eu tenho uma data, eu vou colocar a data aí. Vamos dar um zoom e ver o que aparece. 1810 anos. Vamos colocar 1810 anos. Agora, no último chapeuzinho, que é a sexta linha, eu vou colocar o ano de 1844 AD. Agora vamos ter uma visão geral e vamos colocar outros nomes. Aqui eu vou fazer uma ligação da primeira linha para a quinta linha. Então, eu vou fazer vamos dar um zoom só para vocês verem. Eu saí da primeira linha e fui lá para a quinta linha e fiz um arco. E nesse arco eu coloquei alguns dizeres. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, 490 anos. Muito bem, agora vamos fazer outra linha. Essa não precisa ser arqueada, ela pode ser reta. Eu vou sair da primeira linha, lá do ano 457, e vou para a última linha, que é o ano de 1844. Vamos fazer essa linha, ela está de verde aí, olha. Ela começa aqui no ano 457, ela vai percorrendo. Não estão vendo o gráfico. Eu não estou vendo o gráfico. Agora estou vendo. Muito bem, eu percorri toda essa linha e vou colocar alguns dizeres. Vamos lá. Tá, nessa linha eu vou colocar esse detalhe. Vamos dar um zoom para vocês verem. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Vamos ver o verso bíblico? Vamos dar um zoom. Que versos são esses? O primeiro verso que diz aí é Daniel 8,14. E os demais, Ezequiel 4:3 e Números 14:34.
Eu gostaria que vocês anotassem esses dois versos aí no rascunho de vocês, Ezequiel 4:3 e Números 14:34. Agora vamos para um outro slide para me explicar esses dois versos. Vamos trabalhar na matemática? Eu vou fazer junto com vocês. Vou pegar meu papel branco e o anos. Por que eu falo ano? Porque lá em Ezequiel fala que um dia te dei por um ano. Então eu transformo a tarde e manhã em um dia e transformo o dia em ano. Aí eu tenho 2.300 anos. Aquele arco do último slide, das 70 semanas, eu vou dar um zoom aqui só para vocês analisarem. Quantos anos ele tem? 490 anos. Viu aí? Está bem no centro do arco, 490 anos. Então, eu vou colocar 2.300 anos menos 490. Vou fazer a subtração e vai ficar 0, 10 menos 9 dá 1. O 3 ficou só 2, né? Aí 2 para 4 não dá, peço emprestado, fica 12. 12 menos 4, 8. Ficou, dos 2 ficou 1. Aí eu tenho 1.810 anos. Como é que Miller chegou do ano 34 para alcançar o ano de 1844? Ele só agora somou. Vamos fazer a soma? Eu tenho 1.810 anos e vou colocar mais 34. Vamos lá. 0 mais 4 é 4. 3 mais 1, 4. Abaixo 8 e abaixo 1. Então, eu tenho 1.844. Mas, irmãos, e esse 34 aí, por que você colocou 34? Então, nesse 34, ele passa da era antes de Jesus para a era Anno Domini. Então, as 70 semanas que estava determinada para Israel, ele passou de uma era para outra 34 anos. Por isso que nós colocamos o 34 junto com 1.810 anos, para poder chegar no fim da profecia. Aí nós alcançamos o ponto-chave. Mas eu quero voltar ao gráfico das 70 semanas. Irmãos, no início, no ano 457, como Daniel explica, ou melhor, como o anjo explica a Daniel, 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída para a ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reedificada com praças, ruas, mas em tempos difíceis. Vamos dar um ponto aqui. Qual foi o decreto que deu ordem para construir a cidade e os muros? Foi o de Ciro? Não. Foi o de Dario? Também não. Porque esses decretos foram para a construção do templo. Ele foi inaugurado. Mas os muros, como diz aqui o texto, mas em tempos trabalhosos. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis, inclusive os muros.
Então, houve necessário mais um decreto. E o decreto é o de Artaxerxes. Então, nós temos que pegar o livro de Esdras, no capítulo 1, no capítulo 7 e no capítulo 9. Repetindo, capítulo 1, capítulo 7 e o capítulo 9. Nós vamos conhecer toda a história, o porquê de um decreto, por que o decreto do homem que gostava de Daniel não ajudou muito, por que a construção demorou, por que os samaritanos colocaram areia lá e travou a construção e ficou muitos anos parados, porque era necessário que se cumprisse a profecia. Sabe e entende Daniel desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, e não o templo. Jerusalém como um todo. Isso deve ficar marcante na nossa mente. Sim, vamos continuar. Então, saindo do ano 457, bem aqui, que é o primeira linha que eu falei com vocês, nós vamos chegar ao ano 408 e depois vamos partir para 62S, que é 62 semanas. Elas alcançam o ano 27. O que aconteceu lá? Vamos ler, verso 26. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado, e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Assolações estão determinadas. Então, a cidade e o santuário, seu fim será como uma inundação. Então, Daniel explica aqui, olha, depois que chegar a completar 62 semanas, nós vamos chegar até ungido. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Então, Roma, como eu já expliquei anteriormente, eliminou por completo Jerusalém e se tornou uma província de Roma. E, sendo uma província de Roma, então Jesus agora entra em cena na jurisdição de Roma. E eu quero compartilhar aqui com vocês o verso 27. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas. E sobre a asa da abominação virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Então, depois que o contínuo acabou, depois do ano 34, quando o nosso povo não teve mais chance, no ano 34 acabou. Quando Estevão fez aquela pregação, lá em livro de Atos, nós podemos dizer assim, a última pregação para os judeus. Era a chance deles, era a pregação de Estevão. Ainda tinha chance. Se eles aceitassem a Jesus como seu Salvador na pregação de Estevão, eles ainda estavam dentro das 70 semanas. Mas quando Estevão fechasse os lábios e os olhos para sempre, seria a sentença final para a nação judaica como um povo. Como indivíduo, não, mas como um povo, sim. Dali para frente, Deus instituiria ministro para os gentios, que foi Saulo, que transformou em Paulo. Queridos irmãos, aqui neste ponto, no verso 27,
diz que Jesus faria uma firme aliança. No gráfico tem 3 anos e meio, e vou dar um zoom aqui só para vocês verem a cruz, um do lado de outro, tem 3 anos e meio de um lado, do ano 27, 3 anos e meio, depois do ano 31, chegando no ano 34. Jesus faleceu no ano 31, ficou alguns dias com os discípulos e foi para o céu. E os 3 anos e meio ele trabalhou em cima da nação judaica, e quando ele partiu, ele disse: olha, vão à casa de Israel. Não preguem para outras pessoas, mas à casa de Israel, porque eles ainda tinham 3 anos e meio. Porque Deus deu essa sentença aqui no verso 27. Uma bênção ainda para o povo. Depois da morte de Jesus, então ele ainda firmaria um concerto com muitos por uma semana. Nos 3 anos e meio, foi os discípulos que assumiram na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, e aqui finda as 70 semanas. Vamos partir para a finalização, que é 1810 anos. O que ocorreria em 1810 anos? Eu vou pedir licença para os próximos pregadores e vou ler um texto no capítulo 12 de Daniel. Daniel, capítulo 12, e verso 4. Porém, tu, Daniel, sela a palavra e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Verso 7. Então ouvi um homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quando levantou o céu, a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, nessa parte aqui de 1810 anos, é necessário que se encaixe o livro do Apocalipse. Por quê? As 7 trombetas, os 7 selos, tudo vão entrar aqui nesse período. E até chegar o versículo que eu li, que é o capítulo 12, o verso 7 de Daniel, que é um tempo e metade de um tempo, ou seja, o tempo do fim, 1798. E depois chegamos a 1844. Deus sempre tem um dia de guarda, é o sábado. Era para que Salomão, no templo de Jerusalém, desse a mensagem ao público, como ele começou a dar a mensagem para a rainha de Sabá e outros que ficaram maravilhados com a sabedoria. Essa sabedoria ela tinha que dar um sonido certo nos 4 cantos da terra, como se vê aqui no Apocalipse. E os demais reis era para continuar esse trabalho maravilhoso. Nós não estaríamos mais aqui se tivesse feito esta obra. Mas não fez. Então, o que Deus fez? Quando ele falou essas palavras aqui para Daniel, ele disse: olha, eu vou peneirar esses... Não é mais judeus, que os judeus perderam o direito no ano 34, mas agora ele diz assim: agora eu vou fazer um peneiramento com esses gentios. E fez. Pegou as igrejas dominicanas, que guardavam o domingo, fez um peneiramento entre elas, na primeira, na segunda e na terceira mensagem angélica, e, pela graça de Deus, Guilherme Miller explicou, Raquel Prestes, sou mais novo, e temos aí as 3 mensagens angélicas para nosso maravilhoso conhecimento. E eu não vou esticar muito, porque o tempo já acabou, mas eu quero finalizar com um apelo. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá um assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Então, a igreja papal
depois do 538, ela assume o governo civil como administradora de todos os príncipes e também a administração espiritual. E o nosso povo sofreu muito nesse tempo, mas pela graça de Deus a estrela da manhã surgiu e o evangelho foi, a partir daí então, junto com Lutero e os demais reformadores, abriram o leque e as igrejas protestantes cresceram assustadoramente. E hoje nós temos o evangelho a cuidar e a esmerar. As 3 mensagens angélicas acompanhadas da mão direita, que é a reforma de saúde. Queridos irmãos, se esforcem. Não brinque com a salvação. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça os corações. Trabalhe em cima dessa mensagem. Vocês viram pela profecia que o nosso povo no passado encheu de vergonha Daniel na sua oração. Não deixe que nós venhamos a encher de vergonha nossos pastores e obreiros que estão na vanguarda desse trabalho, principalmente no levar a mensagem. Deus nos ajude. Amém.